Oi, gente, boa tarde. Agora a gente vai ver um resumo que eu fiz, né, uma revisão para vocês estudarem para a prova. O nosso conteúdo do sétimo ano são inequações, né? São vários conteúdos, mas a gente está no conteúdo de inequação. E eu vou só relembrar para vocês, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, tá? Tia Bruna, o que é inequação? Assim como no conteúdo passado, que vocês viram como Antoniel ainda, é parecido com a equação. Equação significa equidade, igualar, por isso que tem um sinal de igual na sentença. E inequação significa desigualdade, tá? São expressões abertas. Por isso que agora a gente vai ver qual a diferença. Para eu caracterizar uma inequação, ela vai ter que aparecer da seguinte forma. Esse sinal aqui vai ter que aparecer sinal de mais, ou sinal de maior, ou sinal de menor, ou maior que, ou menor que, tá? Isso caracteriza uma inequação. Se eu tiver alguma sentença matemática que apareça algum desses sinais, maior, menor que, isso eu estou me referindo a uma inequação. Tem aqui dois exemplos que eu coloquei para vocês, tá? Tem esse exemplo aqui, x mais 8 maior que 15 e 3x mais 20 maior que zero. Assim como nas equações também, eu vou ficar sempre associando, porque como vocês já pegaram todo o conteúdo de equação, fica mais fácil, tá? Como é que eu resolvo uma inequação, Bruna? Da mesma forma que resolve uma equação. Uma equação, a única diferença é que na equação eu vou ter o sinal de equidade, de igualdade, tá? E aqui eu vou ter um sinal de diferente, de maior que, de menor que, certo? E assim, antes de eu ensinar como resolve, a gente tem algumas especificações relacionadas à inequação que não tem na equação. O que acontece? Aqui, nesse conteúdo, eu tenho inequações, na verdade, equivalentes, que são aquelas inequações que o conjunto verdade é o mesmo. Outra coisa que difere da equação é que na equação eu tenho x é igual a tal número. Aqui eu vou ter intervalos. Como assim, Bruno? O x ele vai dar maior do que um número, menor do que outro número, maior, igual, menor, igual, tá? Quando eu estiver explicando a questão da resolução, vocês vão ver que difere também nesse aspecto. Bom, eu preparei dois exemplos para vocês, para que a gente possa ver como é que funciona. Vamos lá. Eu vou frisar aqui o conceito de inequações equivalentes, tá? Tenho duas inequações aqui. E eu quero saber se elas são equivalentes ou não, tá? Vamos resolver, tá? Como é que resolve, Bruna? Caracterizado também como na equação, na inequação eu tenho o primeiro membro, que é o que antecede a desigualdade, né? E tenho o segundo membro, que é o que sucede à desigualdade. O que vem antes é primeiro e o que vem depois é segundo, certo? Então, vamos lá. Como na equação, tudo que tem x para o primeiro membro, tudo que não tem x para o segundo membro. Aqui, ela já está organizada. Esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. O x vai ser maior do que 12, dividido por 3. X vai ser maior do que 4. Pronto. Esse aqui é o meu conjunto verdade. Nas equações, a gente não usava corriqueiramente o conjunto verdade. Aqui, nós somos... Ninguém é obrigado a nada, mas aqui nós somos obrigados a usar o conjunto verdade, tá? Que é esse que eu vou passar para vocês agora. Conjunto verdade, dois pontos, abre, x pertence. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, certo? Aqui nas inequações, vocês vão ver muito falando sobre conjunto universo. O que é esse conjunto universo, tia Bruna? É o seguinte, na matemática, nós usamos os conjuntos, né? Para colocar cada número no seu lugar. Por exemplo, o 10 é um número natural, inteiro, racional. Né? Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque o 10 está presente no conjunto dos números naturais, inteiros e racionais.
certo? Nesse caso aqui, eu vou dizer que o meu conjunto universo é dos números inteiros. Então, o que que isso significa? Significa que quando eu resolver a inequação, que eu for fazer o meu conjunto verdade, além de eu usar o símbolo que representa o conjunto dos números inteiros, que é o Z, né, letra grega, todos os números que der, que o x for maior ou menor do que qualquer número, vai ser inteiro. Se não for inteiro, se for um número decimal, certo? Essa condição ela não satisfaz a inequação. Vamos lá. X pertence. Qual é o símbolo do conjunto dos números inteiros? É esse Zzinho diferente, tá? Para todo x maior do que 4. Fecha. Esse é o conjunto verdade dessa inequação. Vamos fazer aqui a outra para ver como é que vai ficar. Tudo que tem x para o primeiro membro, maior do que 10, menos 2. O 2 trocou de membro, trocou de sinal, certo? 2x maior, quanto é 10 menos 2? 8. X maior do que 8. O 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. X maior do que 4. Pronto. Percebam que são duas inequações diferentes, mas que o conjunto verdade é o mesmo, tá? O que que significa isso? Significa que essas duas equações, elas são equivalentes, tá? O conjunto verdade é o mesmo, ok? Continuando. Existem várias propriedades, tá, da inequação. Propriedade multiplicativa, propriedade aditiva. Mas eu vou pegar uma questão que vai pegar todas essas propriedades para vocês entenderem melhor como é que vai ficar. Vou falar primeiro da propriedade, do princípio aditivo, na verdade, né? O que é esse princípio aditivo, Bruno? O que é que ele diz? O que é que fundamenta ele? É o seguinte, quando eu tenho um número que eu somo ou subtraio ele nos dois termos da inequação, a desigualdade, ela é equivalente. Ela não muda. Vamos prestar atenção aqui como é que eu vou fazer. Eu vou pegar o número 2 e vou acrescentar o número 2. 2 mais 10 maior do que 8 mais 2. Percebam que eu acrescentei esse terminho 2, certo? Quanto é? Lembrando que aqui, ó, maior que, certo? Quanto é 2 mais 10 é 12, maior do que 8 mais 2, 10. A desigualdade, gente, ela mudou? Não, ela não mudou. Esse é o princípio aditivo, tá? Ela não tem o poder de alterar o sinal da minha equação, ok? Da mesma forma, eu poderia usar usando o sinal de menos, tá? Agora a gente vai ver o princípio multiplicativo. Claro que no princípio multiplicativo a gente vai multiplicar. Eu vou pegar o mesmo exemplo. E aqui eu vou multiplicar por 2. Coloquei entre parênteses para vocês verem. Por 2. Quanto é 2 vezes 10? 20. Maior. 8 vezes 2 de 16. Mudou, gente? O sinal? Não mudou. É a mesma coisa, tá? Onde é que vai mudar, Bruna? Agora. Porque agora eu vou fazer com um sinal, com um número negativo. Vou multiplicar agora por menos 2. Certo? Agora vai mudar. E vocês vão ver por quê. Quanto é menos 2 vezes 10? Menos 20. Regrinha do sinal, tá? 8 vezes menos 2, menos 16. Bruna, esse sinal aqui ele está errado, não está? Por que é que ele está errado? Porque que ele tem que mudar também quando eu multiplico por um número negativo. Na reta dos números inteiros, eu tenho números positivos, o zero e números negativos. Do zero para os números positivos, acontece normal. O 3 é maior que 2, o 4 é maior que 3, certo? Quando eu passo para o lado de lá, né, eles vão ser trocados. Vocês sabem que eles vão, o número
O valor do número, ele funciona de maneira contrária quando eu estou falando sobre a reta dos números negativos. Por quê? Quanto mais longe do zero, menor o número. Tá? Quanto mais próximo do zero, maior o número. Entre o menos 20 e o menos 16, quem está mais próximo do zero? O menos 16. Então, ele é maior. O menos 16, ele é maior do que o menos 20, porque ele vai estar mais próximo do zero. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem me mandar mensagem. Vocês sabem que a gente tem total liberdade para poder se comunicar, né? Vamos lá. Vou colocar duas equaçõezinhas aqui, só para finalizar. Uma com fração, que vocês têm bastante dúvida. Já me perguntaram várias vezes. Uma com fração, tá? E uma normal. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro a com fração aqui, porque eu sei que surgiu uma dúvida em relação a questão do MMC, tá, gente? Mas não é nada complicado, não. Vocês vão ver como nós vamos conseguir fazer tudo bem direitinho, certo? Vamos lá. A Giovana me mandou um áudio me perguntando o seguinte: Bruna, quer dizer que quando esse denominador ele for só 1, quer dizer que eu posso passar multiplicando? Não é bem assim. É o seguinte, quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, antes da igualdade, eu tenho dois termos. Aliás, no primeiro termo eu tenho duas parcelas, né? E essas duas parcelas, elas não têm o mesmo denominador. O 5, ele é um denominador e o 1 é outro denominador, certo? Então, quando eu tenho denominadores diferentes, o que acontece? Eu tenho que fazer o MMC. Tá? Então, vamos lá. MMC de 3 e de 5 é 15, né? Então, vamos lá. 15 dividido para 5 é 3. O 3, ele vai multiplicar esse 2x que está aqui em cima. Vou repetir o sinal de mais. 15 dividido para 1 é 15, tá? Então, esse 15 aqui, ele vai multiplicar esse 3 que está aqui em cima. Vou repetir o sinal da desigualdade. 15 dividido para 3 é 5. Então, o 5, ele vai multiplicar esse x que está bem aqui. Menos 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 1, eu posso já colocar que é 3. Estando todos no mesmo denominador, o que vai acontecer? Esse denominador aqui eu vou esquecer. Eu vou riscar para vocês lembrarem que eu tenho que esquecer, tá? Mas não é correta, a gente só esquece. E aqui eu vou trabalhar só com a parte de cima. Vou aplicar a propriedade distributiva, né? Vou multiplicar. 3 vezes 2 é 6. E o x eu só repito. Quanto é 15 vezes 3? Ó, lembrando, tá? Bruna, esse aqui tem x, esse aqui não tem x, esse tem x, esse não tem. Vocês sabem que a inequação, assim como a equação, ela é formada por termos, certo? Por vários termos. Então, quando eu olho para cá, né, ainda não está arrumado. Por isso que vocês devem estar estranhando. Quando a gente fizer todo esse processo de multiplicação, aí a gente vai arrumar, ok? Então, vamos lá. Quanto é 15 vezes 3, 45, menor 5 vezes x, 5x, menos 3. Agora sim, ó. O 6 já está no primeiro membro, o 5 está no segundo membro, e ele vai vir para o primeiro membro. Negativo, por quê? Trocou de membro, trocou de sinal. O 3 já está no lugar dele, então eu vou só repetir. O 45 não está no lugar dele. Vai trocar de membro e trocar de sinal. Tá positivo, vem negativo. Quanto é 6 menos 5 é 1. O 1 não aparece, vai ficar só o x, certo? Quanto é menos 3 menos 45. Lembrando da regra do sinal. Menos 3 menos 45, eu vou repetir o sinal e somar. 48. Menos 48, no caso. Bruna, eu preciso fazer alguma alteração? Não. O x, ele está positivo. Assim como nas equações, ele não pode ficar negativo, ele tem que ficar positivo. Se eu tiver que multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal de toda a minha inequação, certo? Vamos supor que isso aqui tivesse assim, ó. Menos x menor que menos 48. Eu teria que multiplicá-lo por menos 1, e aí ia ficar x. O sinal da igualdade tem que mudar?
48. Mas isso aqui é só uma suposição, tá? Na verdade, o nosso x, ele está aqui. Bruno, e o conjunto verdade? Conjunto verdade normal. Vou usar também o conjunto dos números inteiros, tá? Bruna, isso aí do conjunto, ele fica a meu critério ou a critério da questão? Fica a critério de quem? Seu, meu? Não. Essa definição, né, essa modalidade especial, ela fica a critério da questão. A questão vai dizer qual o conjunto universo, tá? Se disser que é o natural, você vai colocar o N. Se disser que é inteiro, você vai colocar o Z. Se disser que é racional, você vai colocar o Q. Ok? Então, aqui vai ficar o X pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso aqui fica a meu critério, porque fui eu que fiz esse exemplo, tá? Para todo x menor que menos 48. E analisando isso aqui, se eu perguntar assim, gente, qual o valor que o x tem que ter, tá, para satisfazer essa inequação? Vocês vão me dizer, todos os valores menores que menos 48, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, vocês já sabem, podem me comunicar que a gente vai resolver, ok? Vou deixar o documento em PDF aqui na plataforma para vocês tirarem algumas dúvidas. Ele está bem mais detalhado. Eu resolvi fazer esse vídeo só para vocês se sentirem mais acolhidos em relação à nossa prova, que não vai ser difícil, tá? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijo, tchau, tchau.